Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Queremos aí agradecer, os novos inscritos, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se gostar do vídeo, dê aquela curtida e compartilhe com os amigos, claro. Pois bem, notícia de hoje é terrível. Então, acabou o mandato do Cardeal Ladaria. Veja que há uns vídeos atrás, alguns Isas Notícias atrás, a gente pegou a palestra do Cardeal Ladaria e explicou, utilizando toda aquela tecnologia do quadro branco. Daí explicamos a palestra em duas partes e tal. E esse cardeal lá, que era um dos que se salvava, que estava lá no Vaticano, digamos assim, terminou o mandato dele e o Papa Francisco nomeou então agora um amigo pessoal dele, que é o arcebispo de La Plata, Monsenhor Víctor Manuel Fernandes, chamado pelo próprio Papa carinhosamente de Túcio. Então, o Monsenhor Túcio vai ser o próximo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, a antiga Congregação da Doutrina da Fé. E o que isso significa? Isso significa, é o que nós vamos ver aqui no vídeo. Hoje nós vamos falar bastante deste personagem nem um pouco discreto da igreja aí, Então, vamos pegar a notícia aqui do Templário de Maria, O Templário de Maria postou lá, já deu uma síntese lá no Facebook deles, que é o seguinte, O Papa Francisco nomeou o arcebispo de La Plata, Monsenhor Víctor Manuel Fernandes, argentino de 60 anos, como novo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele sucede o cardeal Luiz Ladaria. A destruição da igreja a partir de dentro deflagrou-se com essa nomeação. É lamentável o que estamos vendo. A nomeação desse cardeal representa, vamos lá, só coisa boa, defesa ferrenha da comunhão para os divorciados recasados. Ele é um defensor, além de ghostwriter, da malfadada Amoris Laetitia. Então aquela coisa que teve no Amoris Laetitia, lá, aquela ambiguidade da nota de rodapé do capítulo 8, tem a pena aí desse Monsenhor Túcio. O Túcio aí, tá complicando a situação da ortodoxia da fé. Mas a gente só tá na primeira da lista, vamos continuar. Relativização da doutrina que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo e promoção da ideologia LGBT. Então, você veja que essa relativização da doutrina que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo é o que o Manzotão, no vídeo anterior, chamou de fala corajosa do Papa Francisco, que ele deu um passo enorme, porque ele disse que não é que ele está querendo validar o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, mas apenas a união civil. E a igreja é contra isso, já até se posicionou magisterialmente contra isso. Até porque é uma incoerência, como a gente falou no vídeo anterior. No civil pode, e na igreja não, como se fosse duas realidades diferentes, não realidades complementares. Não faz o menor sentido. A coerência doutrinal da fé é para todos os homens. Mas assim, os homens não estão obrigados a seguir, só que pior para eles se não seguirem, porque a igreja só quer o bem dos homens. Mas vamos continuar. Promoção do progressismo e do relativismo no coração da nossa doutrina. Relativização da Santa Missa, visto que ele defende que o dever de ir à missa no domingo é um preceito introduzido pela igreja e que a obrigação dominical poderia ser abolida. E aí o pessoal não lê os 10 mandamentos, Guardar domingos e festas de guarda, Tudo bem que no Antigo Testamento era sábado, mas como Nosso Senhor ressuscitou no domingo, Domingo passou a ser o dia do Senhor, o dia de Deus. E também o preceito da igreja, Desde quando? Desde sempre, desde o início da igreja. Assim, Bom, o mesmo que foi definido como herético pelo, na época, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Cardeal Gerard Miller. Vamos tratar sobre isso no próximo Isa Notícias. Por suas declarações sobre a estrutura da cúria. O mesmo cardeal o considerou
aspas, um exemplo de desastrosa formação teológica, fecha as aspas, pelas declarações sobre a Santa Missa Dominical. Cardeais Miller e Sarrat foram, inclusive, alvos de seus ataques. Fora isso, é o autor de Incarnate Spiritual Theology, livro que foi apresentado na novela argentina Esperança Mia, sobre um caso de amor ilícito entre o padre e uma freira. Guardem esse episódio aí que nós vamos tratar ainda nesse programa. O que foi esse episódio aí do livro dele ter aparecido, né? E o que dizer de sua duvidosa omissão em relação ao aborto? Veja que é interessante. Notícia mais recente, notícia de hoje, que na verdade ele deu uma entrevista dia 5 pro IFO Vaticano. Ele deu uma entrevista e, pelo visto, ele é bem hiperbólico, o Monsenhor Tucci, porque ele chega e fala assim: desafio achar alguém na América Latina que tenha escrito mais contra o aborto do que eu. Foi isso que ele falou. Aí ele também falou, para continuar, né? Aí ele também falou: e da mesma maneira que eu fui o que mais falei contra o aborto, assim também é a minha defesa sobre o atributo único do matrimônio ser entre homem e mulher. Porque eles geram vida, enquanto que a união homossexual não gera. Daí você pensa assim, o Monsenhor Tucci agora virou conservador? Mas aí ele vai continuar no mesmo parágrafo de resposta da entrevista. Assim, o que não podemos aceitar em relação às bênçãos dos pares gays, né, as bênçãos dos casais gays e tudo mais, né, é que isso possa ser confundido com matrimônio. Mas se a gente fizer um rito em que deixe claro que essa bênção não representa o matrimônio católico, aí não gera confusão e aí tá tudo bem abençoar casais gays, né? Assim, ele falou isso dia 5, né? E em alguns lugares foi pro ar hoje essa bomba, né? Então você veja como que é a cabeça do cara. O problema é que você não pode abençoar casais gays, que é o seguinte: bênção significa bem dizer. Ora, mas um casal gay, ou seja, eles são homossexuais ativos, por definição, eles estão em situação de pecado grave. Gravíssimo, inclusive. Então, como é que eu vou bem dizer algo que é ruim, que é mal? Né? Não dá, é uma bênção nula, etc. Além de ir contra o magistério da igreja. Tá? Se bem que agora é ele que é o guardião do magistério, né? Por causa que é a congregação. Agora não, né? Ele vai entrar em setembro, né? Mas enfim, Mas vocês veem o nível é esse. Então, né, duvidosa omissão em relação ao aborto. Tá, aí em relação a isso, né, fui ver por que duvidosa omissão? Porque todo mundo sabe que na Argentina o aborto foi aprovado, aí teve aquela horrenda comemoração feminista nas ruas, né, de Buenos Aires e tudo mais. E parece que ele ficou meio quietinho. E aí o pessoal meio que, tipo, mas por que... Cadê o protesto, né? Então, tipo assim, teve padres que protestaram, aí ele meio que ficou quieto. Aí. Então, duvidosa omissão em relação ao aborto. Mas agora ele voltou a ser meio tigrão, mais gay-friendly, né? Então, vai saber, né? Esse será o guardião da doutrina católica? Literalmente, nomearam o lobo faminto para tomar conta do redil das ovelhas. Recordo o que bradava o Papa Leão XIII. Ó Deus, eis que teus inimigos se agitam, e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramam um plano contra teu povo e conspiram contra teus santos. Ao passo que orientava, nosso ofício é apontar o perigo, marcar quem são os adversários, e, no máximo de nosso poder, fazer uma barreira contra seus planos e procedimentos, para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada a nós. Coragem, pois o mistério da iniquidade está em ação. Como eu falei, né? Isso aqui foi um texto do Templário de Maria, que está lá no Facebook. Então aqui já tem uma síntese, né, do que é. Mas nós vamos aprofundar nas questões, né? Então vamos falar mais da nomeação, né? Esse aqui são trechos, que eu vou ler, são trechos do artigo da Info Católica, né? Novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Monsenhor Victor Manuel Fernandes. Na carta enviada pelo Santo Padre ao novo prefeito da Doutrina da Fé, indica-se que... Vamos lá. Isso
é outra... Não só a nomeação causou escândalo, mas a carta que acompanhou essa nomeação também é muito preocupante. E já vamos ver por quê. O que tá na carta? Te recomendo uma missão que considero muito valiosa. Tem como finalidade central custodiar a doutrina que brota da fé, para dar razão de nossa esperança, mas não como os inimigos que apontam e condenam. Você veja que... eu fiz uma palestra recentemente, né? A igreja sinodal é a igreja católica e tudo mais. A gente sempre... Assim, parece que é um estilo de escrita padrão desse pessoal confuso na fé, para dizer no mínimo. Que é o seguinte... Sempre vem uma primeira frase que parece católica, para depois vir uma frase tosca, confusa, ambígua, ou até mesmo, né, não raro, contraditória. Né? Então você veja, tem como finalidade central custodiar a doutrina da fé, a doutrina que brota da fé para dar razão de nossa esperança, que ele está usando frase de São Pedro, tal, e é isso mesmo. Aí ele acrescenta, mas não como os inimigos que apontam e condenam. Eu vou custodiar, ou seja, eu sou o guarda, eu sou o guardião. Aí estão atacando essa fé. Vou ficar de boa? O que o Papa está querendo? Que guardião é esse que não aponta e condena? Né? Mas, continua. O dicastério que presidirás, em outras épocas, chegou a empregar métodos imorais. Você tem um juízo de valor aqui incluído nos predecessores. Foram tempos onde, mais do que promover o saber teológico, possíveis erros doutrinais eram perseguidos. Olha a passação de pano. Possíveis erros doutrinais. Vai que não era bem erro. Né? Os caras faziam lá, né? Né, os inquisitores anteriores, inclusive Bento XVI foi um, depois o Cardeal Miller, que a gente já citou aqui, né, e vamos ver no próximo da notícia, né, eles faziam análise e explicavam, isso está errado por causa disso, daquilo, tal, eles apontavam os erros, né, e condenavam, né, tipo assim, isso aqui não é da fé católica, isso aqui apontava e condenava. Né. Agora, não, eram possíveis erros doutrinais. O que espero de vós é, sem dúvida alguma, algo muito diferente. Então ele quer dialogar com os hereges, né, pelo visto. Então continua a matéria, né, em outro trecho. No horizonte pós-sinodal, a partir de alguns setores eclesiásticos, já se está promovendo a mudança do catecismo e do Código de Direito Canônico. E que hoje em dia encontra um grande obstáculo nos documentos promulgados pela antiga congregação durante a presidência do cardeal Ratzinger. Aí alguns documentos, né, que tem lá, né, que a Congregação da Doutrina da Fé lançou e que vão contra o que pensa o Monsenhor Tútil. Né? Consideração sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Outro, algumas reflexões acerca da resposta a propostas legislativas sobre a não discriminação das pessoas homossexuais. Outra, carta sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Homossexualitatis problema, né? Que vai contra o espírito da Amoris Laetitia, que, como a gente viu, o Monsenhor Tútil ali foi um dos que escreveram. Né? Então a igreja está sendo virada de cabeça para baixo. Né? Nesse ambiente, o novo prefeito deve cumprir sua nova missão, marcada pela defesa de certas interpretações, heterodoxas provavelmente, da Amoris Laetitia. Então, você veja aqui, né? Basicamente o que aconteceu, por exemplo, na congregação do culto divino, com Arthur Roche, provavelmente vai acontecer na doutrina da fé. Ou seja, Bento XVI foi lá, fez a sumário pontífico dizendo, a missa que formou muitos santos no passado, que era santa, né, e sagrada no passado, não pode, de uma hora para outra, né, se tornar prejudicial às almas, né? A missa tridentina nunca foi abrogada. Aí vai lá o Papa Francisco e... isso aí é um restauracionismo... Vamos restringir, porque isso aí é um restauracionismo ideológico. O restauracionismo ideológico é de uma entrevista, não tá na Traditionis Custodes. Mas basicamente restringiu a missa tridentina por quê? Não, porque tá fazendo mal às almas, e ela tá causando problemas, e tal. Então você veja, né? Virou de cabeça pra baixo, assim,
É o carteiraço burocrático eclesial. E aí depois clericalistas são os outros, né? Isso que eu acho engraçado. Daí o Papa Francisco é o ferrenho crítico do clericalismo, né? Ele não consegue perceber que, tipo, ele é clericalismo atrás de clericalismo. Mas vamos lá. Aí tem um blog chamado Caminante Wanderer, né? Então, é um blogueiro argentino. E aí ele escreveu lá um artigo chamado Perfilando o Novo Guardião da Ortodoxia. E aí ele foi citando assim, ó, aqui no nosso blog, né, quem lê o nosso blog já conhece, né, já é figurinha marcada aí, o Monsenhor Tuccio já é figurinha marcada, etc. Só para relembrar, né, ele listou lá os artigos, né, dos escândalos que ele tratou, né, no blog dele. A modo, né, de análise de informação, né, vamos ver algumas coisas, né. Então ele começa dizendo o seguinte, num dos artigos ele fala o seguinte: um Lucaboy, um rapaz que estuda algum curso na Universidade Católica da Argentina, envia as anotações de sua aula de Introdução à Teologia. Bom, o que aconteceu aqui? O que é esse artigo? O Monsenhor Tuccio, ele foi reitor da Universidade Católica Argentina. Que seria tipo a PUC aqui, sabe? A PUC, seria um PUC boy. Ele era o reitor. Só que é o seguinte, né? A Congregação para a Educação do Vaticano meio que tinha uma recomendação contrária à nomeação dele por causa das opiniões meio complicadas, né, do Monsenhor Tuccio, né, para não dizer heréticas. E não recomendou isso aí. Isso no passado, né? Isso no passado, lá com Bento XVI. Tipo assim, não é bom que esse cara seja reitor. Uma das primeiras coisas que o Papa Francisco fez, né, já como Papa, né, foi colocar ele como reitor, né, da Universidade Católica da Argentina. Então esse é o nível do desastre que tá vindo pra ele. Aí o Caboy, ele fez as anotações. Pois bem, essas anotações foi de uma professora de introdução à teologia. Se é igual aqui no Brasil, é o seguinte, né? É muito comum ter, por exemplo, tô fazendo engenharia na PUC. E naquelas disciplinas iniciais, por ser uma universidade católica, tem lá a introdução à teologia. Então é uma dessas matérias tipo gerais para toda a universidade, certo? Então você veja que não é uma matéria importante, né? E daí tinha uma professora, né, que ensinou uns absurdos aí que a gente vai ver. E essa professora, aí pode dizer, mas não é um Monsenhor Tuccio que falou esses absurdos, foi a professora. Não, assim, só que essa professora foi aluna do Monsenhor Tuccio quando ele, na universidade, numa outra universidade lá da Argentina. Então, tipo assim, a aluna do Monsenhor Tuccio, né, que se formou tendo várias matérias com o Monsenhor Tuccio, se tornou professora da Universidade Católica Argentina. E o que ela está ensinando em introdução à teologia, né, pro pessoal? Bom, ela fala o seguinte, ó, tradição e verdade evangélica, anotação do Caboy. Tradição e verdade evangélica. Jesus se insere na tradição de seu tempo, mas com um princípio de inserção com ruptura. Não, ou seja, já estamos vendo aqui uma... o que é isso, né? Jesus revolucionário, né? O Jesus da teologia da libertação. Inclusive, né, voltando um pouco, naquela lista ali, né, que o Papa Francisco diz, né, possíveis erros doutrinais, tem gente que suspeita que o Papa Francisco está se referindo às condenações que principalmente o Papa Bento XVI na época, né, Cardeal Ratzinger, quando ele era o presidente da congregação, que ele fez a condenação contra aqueles teólogos da libertação, entre eles até o Leonardo Boff, mas o Boff foi um caso, teve vários. A própria teologia da libertação, né, foi condenada na época que ele era prefeito, então o Papa Francisco, tem gente que diz que o Papa Francisco está se referindo a esse período aí, né, em que se apontava e condenava. Né, ou seja, Cardeal Ratzinger, se foi isso, né, Cardeal Ratzinger malvadão, porque aponta e condena, e Papa Francisco e Monsenhor Tuccio, né, misericordioso, porque, sei lá, dialoga. Né, então você veja como que... né, como eu falei, romantismo bocó para todos os lados. Então, né, Jesus já começou a vender, né, Jesus como revolucionário. Por quê? Jesus circuncidou-se, mas não respeitou o sábado. Sim.
né? O que Nosso Senhor criticou em relação ao sábado? Né? É que os fariseus, o sábado é para santificar, na época, né? Era o sábado era para santificar. Santificar. Para o homem santificar o sábado. E o que os fariseus faziam? Enchiam de regra idiota que não santificava nada. E cobrava essa regra dos outros. Tanto é que Nosso Senhor chega e fala assim, ó, vocês são hipócritas. Se um boi de vocês cair no poço, vocês não vão, num sábado, vocês não vão se esforçar para tirar ele de lá? Então, se vocês têm uma compaixão com um boi que cai no poço, o que dirá dos homens? Por que os homens não podem? Né? Tanto é que o espírito, né, de santificar o domingo do católico é outro. O domingo é um dia mais de... Claro, dia na missa, né, tem que cumprir o preceito e tal, mas é um dia pra gente ser mais leve. Não é um dia pra gente ficar carregado de obrigações religiosas do que não pode fazer, assim, não pode fazer escrupuloso. É isso que Nosso Senhor está criticando. Lei inútil, né? Preceitos inúteis. É isso que ele está... Então, tipo, não é que ele não respeitou o sábado, é que o sábado não estava sendo respeitado da melhor maneira. Tanto é que Jesus ensinava nas sinagogas, pô. Como assim não? Então, né? Ele não faltava às missas da época, aos cultos judaicos. Mas vamos lá, né? O Jesus que eles têm na cabeça é revolucionário, né? Então não respeitou o sábado. Ele põe no centro o homem acima da tradição. Não. O centro é Deus. O centro é Deus. Nosso Senhor, ele faz a distinção dos preceitos inúteis e dos preceitos úteis. Tem aquela frase, né, que ele chega assim, ó, também tretando com os fariseus, né? Vocês coam a mosca e deixam passar o camelo. Ou seja, nas regrinhas, assim, que são inúteis, vocês enchem o saco do pessoal. Mas nas regras que são realmente importantes, que tem a ver com a caridade, aí vocês não estão nem aí. Vocês prestam atenção em ninharia e as coisas que são realmente importantes vocês deixam de lado. Isso, inclusive, é uma doença espiritual chamada escrúpulo. Né? O escrupuloso tem disso. No pecado venial, ele se penitencia. Pequei venialmente, tal. E no pecado grave, o escrupuloso tá. Nem é tão pecado assim, etc. Então... Continuando, o cristão não deve ser um fariseu que cumpre a lei à risca. Ele tem que romper todas as vezes que for necessário para a sua humanidade. Não, assim, existe uma razão para a lei. Existe uma... Assim, se eu não me engano, na época lá dos fariseus, quando Jesus veio, tinha mais de 600 preceitos. Só para vocês terem uma ideia, 600 preceitos religiosos. Só que assim, só que daí vem São Paulo e fala, né, que a lei mata e o espírito vivifica. O que São Paulo quer dizer com isso? Que a lei é inútil? Não é isso. O que ele quer dizer é o seguinte: a lei só vai ter sentido se for para nos ordenar a Deus. E o que deve reger a validade ou a invalidade de uma lei não é o carteiraço, não é uma traditionis custodes, não é o Monsenhor Tuxo querendo enfiar bênção de casal gays, ou pode fazer casamento civil à vontade, né, escândalos assim, na base da canetada. Não é isso. Isso não é lei evangélica. É a lei que está pautada no amor a Deus. Então não é nem a humanidade que vivifica essa lei. O Espírito vivifica. O Espírito Santo vivifica. Ou seja, é a caridade. E a caridade é sempre para com quem? Para com Deus. E por causa do amor a Deus, eu amo o próximo. É isso. Então você veja como que está completamente... Como eles são humanistas, né? Como eu sempre venho denunciando aqui. Eles são humanistas. Eles não são cristãos no sentido próprio da palavra. Esta ruptura criativa, né? Criativa. Aí você fala de criatividade litúrgica, que é absurdo. Então, é tudo o mesmo espírito. Isso aí. Essa ruptura criativa é central no cristão. E foi o que levou Jesus à cruz. Né? Ou seja, às vezes a gente vai ter que fazer uma revoluçãozinha litúrgica, uma revoluçãozinha na lei, né? Porque é isso que é centro do cristão. Né? Então, como diz o Cardeal Rocha, né? A teologia mudou. Né? Às vezes a gente tem que mudar a teologia. Tá? Modernistas. E foi o que levou Jesus à cruz.
Não foi. Não foi. Foram os fariseus. Os fariseus não quiseram reconhecer ele como Messias e foram resolver o problema o quê? Matando Jesus, foi isso. Crer que o Espírito está entre nós nos dá autoridade para ser rupturistas. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse? Espírito Santo que não é. Porque o Espírito Santo está sempre conforme a lei de Deus. Inclusive nos leva para ela. Não tem ruptura com a lei de Deus, não. Com a lei de Deus, não. Agora, com leis humanas, com leis iníquas, com leis inúteis, até pode ser o caso. Mas não é isso que está falando aqui nesse texto, né? Continuando, nisto a igreja, principalmente a igreja católica, tem tradições que não condizem com os sinais dos tempos em que vivemos, sobretudo no plano moral. Ou seja, o que é? Pô, a igreja tem que mudar a sua moral sexual, não é? Não tem que mudar. O mundo que tem que se converter. Aí, outra anotação do Caboy. Sagrada Escritura, do acontecimento ao texto. Então aqui ela segue a interpretação marxista da libertação, onde revelação não significa revelação de Deus, etc. Revelação é a manifestação histórica de algo. Por isso que tem que mudar, tem que se adaptar aos sinais dos tempos. Não, Jesus já deu, a doutrina está pronta, aí a gente tem que cumprir. Não. Tem que ver os sinais da história e tal. Vamos lá. Ela diz que tem 4 níveis. O acontecimento, a memória dos testemunhos e da tradição oral. Depois, a escritura das comunidades muitos anos depois da morte dos apóstolos. E quarto. Aí que veio o problema do quarto, né? Liberdade de espírito e sinais dos tempos. Aí ela vai dizer, não podemos mudar a escritura, mas temos que reatualizá-la e reinterpretá-la. Então, assim, é engraçado, na entrevista que eu citei anteriormente, o Monsenhor Tucci até disse que a doutrina é imutável. Mas ele também vai dizer, a doutrina imutável em que sentido? Tipo assim, não, o que Jesus disse, as parábolas que o que Jesus disse e fez, tá lá, não tem o que fazer. Mas a gente pode reinterpretar de acordo com o tempo, com os tempos, né? Que daí é aquela coisa que eles chamam de exegese histórico-crítica. Que é simplesmente torturar as palavras para significar o que elas não significam. Tirar a sacralidade, essas coisas aí. Se o mundo está mais materialista, temos que interpretar a escritura de maneira mais materialista. Então, não é que Jesus multiplicou os pães. Quem nunca ouviu isso no tema da libertação? Né? Aquele ali não foi um milagre propriamente dito. Foi um milagre da partilha. Quem nunca ouviu essas bobagens? Então, esse é um caso aí. Discípula do Monsenhor Tucci aí, ensinando barbaridades. Né, tal. Na CELAM, né, o famoso encontro de Aparecida, né? O pessoal da Teologia da Libertação adora esse encontro. Né? Monsenhor Tucci disse em relação à formação nos seminários. Olha aí. Será visto quando conseguimos que os seminários formem sacerdotes seculares, sacerdotes inseridos no mundo, e deixem de apostar numa fictícia formação monástica. Aí o Ander vai comentar o seguinte. Então essa foi a citação dele. O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte. O teólogo Tucci considera que afirmar uma espiritualidade baseada nesses 2 polos complementares, oração e apostolado, corresponde a uma conduta esquizoide. Então, veja, o que o Monsenhor Tucci está querendo dizer o seguinte. Sacerdotes mais seculares inseridos no mundo. Para nós católicos é o seguinte. A gente reza, é oração, estudo. Né? Então, podemos dizer oração, contemplação e ação. Então, primeiro a gente intelige, a gente conhece para depois agir. E a oração, né? Pela oração, a gente se comunica com Deus e Deus nos manda as graças. Ou seja, para iluminar nosso entendimento. E fortalecer a nossa vontade. Para a gente poder obrar. Né? Para a gente entender e obrar. Então a oração é muito importante. Para o Monsenhor Tucci, isso é perda de tempo. É típico da praxe da teologia da libertação. Né? Só que ele não vai dizer assim, a oração é uma perda de tempo. Não, ele vai falar o seguinte. A questão é a seguinte, meu amigo. Quando você está fazendo a obra, você já está orando. Você já está orando. A atividade mesmo que você está fazendo já é oração. Assim, dependendo do espírito com que você está fazendo ela, não deixa de ser. Né?
Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela sempre ela lavava a louça com espírito de oração, né? Sempre por amor a Deus e tal. E de certa forma, então, essa atividade, ela santificava essa atividade. Só que é um tipo de oração. Tem também a oração vocal e mental. Você não pode botar uma oração contra a outra. É tudo maneira de exercer a espiritualidade. Né? Então, aí o André vai falar assim, ó. É muito seguro de sua genialidade teológica. Propõe um patético exemplo que condiz com a sua cultura e fineza de espírito. A dinâmica da bicicleta. Para que o farol de uma bicicleta acenda, não pode ficar muito tempo guardada na garagem. É necessário que se mova. Só andando se ativa a lâmpada. Ele está comparando a vida espiritual com uma bicicleta. A questão é a seguinte, a analogia está mal feita. Porque, beleza, para acender a lâmpada da bicicleta, você precisa andar. E, de fato, né, a fé sem obras é morta, já dizia São Tiago. Então, claro, tem que obrar. Porém, você tem que saber por que obrar e como obrar. E para isso você precisa da inteligência. Então, tipo assim, para onde eu vou pedalar? Isso é o mais importante. Essa parte que o Sr. Tucci está escrevendo. A partir do momento que eu sei para onde que eu vou pedalar, aí sim eu posso tirar a bicicleta, andar e aí vai acender a luz quando eu andar. Mas eu pedi para Deus antes a direção para onde eu vou pedalar. Essa é a importância da oração. Mas vamos lá. E, além disso, né, Tucci gastou seus últimos 10 anos nesta batalha. É de sua autoria, de fato, o neologismo muito difundido no jargão clerical argentino. O desmonastificar o padre diocesano, o qual não deve imitar o monge em suas longas horas de oração, nem sequer tentar se aproximar-se disso, senão que está desafiado a não rezar, mas ungir seus numerosos trabalhos paroquiais com oração. Parece lindo, romântico, né? Mas não, tem que rezar para bem fazer seus trabalhos paroquiais. Essa é a verdadeira espiritualidade cristã. Então você veja que problemático o caso. Aí tem mais uma dele, essa bem recente, de março desse ano. Né? Então, o que ele pronunciou numa homilia? Ele falou o seguinte: se não aprendermos a olhar ao outro de outra maneira, nada mudará. Se não aprenda a olhar sua beleza para além de seu aspecto, de suas capacidades, de sua orientação sexual, ou o que quer que seja, se não aprenda a olhar para além de tudo, não conseguirei amar. Olha que papo estranho. Tal como venha, assim como é, goste eu ou não, ele vale mais do que tudo nesta terra. Cada irmão e cada irmã vale mais do que tudo nesta terra. Vocês sabem que durante muitos séculos a igreja foi em outra direção. Sem se dar conta, foi desenvolvendo-se toda uma filosofia e toda uma moral cheia de classificações para classificar as pessoas, para rotulá-las. Este é assim, este é assado. Este pode comungar, este não pode comungar. A este se pode perdoar, a este não. É terrível que isso tenha acontecido na igreja. Graças a Deus, o Papa Francisco nos ajuda a nos libertar desses esquemas. Então, ficou claro aqui que o Sr. Tucci está querendo dizer, né? Primeiro que ele está pervertendo o significado da palavra amor, certo? Então ele coloca amor como permissividade, né? Ele coloca amor como permissividade e ele vai contrastar isso, né, com os rigoristas, né, como diz o Papa Francisco, com os rigoristas, né, que chamam o pecado de pecado. O amor permissivo não pode andar de lado a lado com a condenação do pecado, né? Não pode, mas a questão é que o amor não é permissividade, é só esse o problema. Veja, o Sr. Tucci, ele está certo quando ele diz que cada irmão e cada irmã vale mais do que tudo nesta terra. Uma alma vale mais do que toda a criação material. Isso aí é básico. Porém, essa alma ela pode ir para o céu ou ela pode ser condenada. Ela pode ser salva ou pode ser condenada ao fim desta vida. E esse é o grande drama humano.
As nossas obras vão nos levar para o céu ou a nossa falta para com Deus vai nos levar à condenação? Esse é o grande detalhe. Então, por mais que uma alma valha mais do que tudo, é por isso, é pela alma ser valiosa que a gente tem que encaminhá-la para o céu. E não fingir que pecado não é pecado para ela só se sentir bem, acolhida e tal. Isso é uma falsa pastoral, isso é uma falsa espiritualidade. Então, quando a gente chama o pecado de pecado, isto é pecado, esse é o exercício de amor. É tipo assim, isso é pecado. Mas calma, você está nesse pecado? Calma, nem tudo está perdido. Peça perdão a Deus, se emende. Tem toda uma vida espiritual bela e vai valer a pena. Vai ser doloroso você purificar sua alma, mas vai valer a pena. Depois a vida vai ficar muito mais leve. E até mesmo nas tribulações você vai ter força para conseguir seguir em frente. Né? Então, assim, você veja que, ao contrário disso, né, o Monsenhor Tucci ele fica usando um amor permissivo, um falso amor. Em nome de um falso amor, ele quer permitir o pecado. Quer dar comunhão para recasado. Quer dar comunhão para quem tem pecados sexuais ativos. Não é assim que funciona. Porque quando você faz isso, você comete um pecado gravíssimo que é de sacrilégio. Assim, a pessoa tem pecado grave contra o sexto mandamento. Certo? Por enquanto ela tem um pecado grave contra o sexto mandamento. Mas aí ela vai lá e comunga. O que aconteceu? Além do sexto mandamento, ela vai ter contra o primeiro mandamento, que é um sacrilégio, que é muito mais grave. Então a pena dela tá... Né, a capivara dela, quando ela for ser julgada lá, vai estar aumentando. O sacrilégio é um pecado muito mais grave. Então, você veja que esse discursinho mole de permissividade ao pecado não vem do Espírito Santo. Talvez venha do Espírito Sinodal, mas não do Espírito Santo. Bom, vamos voltar à história da novela. Então, assim, o livro do Monsenhor Tucci era uma novela em que uma madre ela tinha uma relação proibida com o padre. O Esperança Mia, né? E meio que para validar, né, a questão, né, surgiu, né, na novela o livro Teologia Espiritual Encarnada, do Monsenhor Tucci. E aí o Monsenhor Tucci, em vez de ele ficar constrangido com isso, não, ele foi lá nas redes sociais e se gabou. Meu livro apareceu nessa novela, né? Na novela que a madre está tendo caso com o padre. Aí, o pessoal, tipo assim, Monsenhor Tucci, que absurdo é esse, né? A internet não perdoa, né? Deus perdoa, a internet não perdoa. Aí, como é que o Monsenhor Tucci se defendeu? Da seguinte maneira. Ana Maria Pichio, que fez o papel de Madre Superior na novela, diz: sou católica com uma fé importante. Me criei próxima da igreja de São Francisco Solano e ali me ensinaram tudo. Aprendi ética e toda a minha família é muito católica. Minha mãe tinha um altarzinho em casa e minha mamá também. Rezo de manhã e à noite e na lista tenho a minha família e os meus amigos. Quando o filho de Kiki Esteves sofreu um acidente, lhe disse: venha, vamos rezar a Virgem. Lhe expliquei como rezar e a criança se salvou. Um detalhe, muito católica, né? Um detalhe, né? Essa atriz aí é a favor do casamento homossexual. Então, muito católica. Agora, o critério para ser católico, né? Rezo de manhã e rezo à noite. Mas assim, ótimo. Mas você tem que ter a fé íntegra, né? A fé também é importante, né? Vai continuar o Monsenhor Tucci. Algumas pessoas muito negativas dirão que isto não serve para nada, mas para mim é um testemunho público de fé católica. A luz vem mesclada com imperfeições, como sempre, mas Deus trabalha assim. A luz vem mesclada com imperfeições. Até onde eu sei, se a gente for ler o Evangelho, a luz vem para afastar as trevas. A luz vem para afastar as trevas. Agora, essa luz aí do Monsenhor Tucci, né, vem mesclada com imperfeições, ou seja, vem mesclada com as trevas. Tá? Claro, se a gente for interpretar no sentido do tipo
que o crescimento espiritual ele é pouco a pouco, não é de uma vez só, né? Salvo em graças muito especiais, como foi São Francisco de Assis, etc. Mas, assim, geralmente, né, o caminhar na vida espiritual é pouco a pouco. Então, uma coisa que no início, né, uma questão que no início ela é muito nebulosa, com o passar do tempo, com nossos exercícios espirituais, a coisa vai se esclarecendo. Né? Mas não é que a luz vem com imperfeições. É que a luz, pouco a pouco, vai iluminando cada vez mais as trevas que estão em nossos corações. É outro significado. Mas vamos lá. E, então, não é bem assim que Deus trabalha, não. Mas, vamos deixar o Monsenhor Túcio falando aqui. Nisto eu prefiro seguir a valorização que o Papa Francisco faz da piedade popular e não me arrogar na posição de um juiz ressentido. Ou seja, né, ele faz uma oposição, utilizando o Papa Francisco ainda de autoridade para isso, entre piedade popular e ortodoxia da fé. Né? Então, veja, qual que é o contexto? Uma atriz que faz o papel de uma madre sacrílega, porque tem um caso com o padre. Né? Ou seja, que quebra o voto de castidade. E para se justificar, usa, né, um livro ali, uma teologia encarnada do Monsenhor Túcio. Ó o contexto. Não, mas veja, tem a piedade popular aqui. Piedade popular. Né? Então, veja, quem perdoa é Deus, não é a piedade popular. Jesus comia e bebia com os pecadores e o acusavam de misturar-se com eles, inclusive de ser comilão e beberrão. Mas Jesus queria o quê? A conversão dos pecadores. E não tipo, não. Jesus não chegava lá, né, sentava com os pecadores e ficava falando o seguinte, né? Pô, muito bacana aí a piedade popular de vocês, continue assim. Não era isso que Jesus falava para eles. Jesus pedia para seguir ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Certo? Então, é para seguir Jesus. Conversão. Então, aí ele vai falar, aqueles que estão, aí agora ele deu piti assim, ó. Aqueles que estão na minha lista de amigos, mas não me suportam, lhes recomendo que saiam. Porque que sentido tem usar a minha página para me dar pauladas? Aqui eu sou espontâneo e suponho que estou entre amigos. Isso na internet, meu amigo, na internet, internet tem uma espécie, tem um quê de barbarismo na internet. Né? O Isa Notícias, ele tenta, a gente tenta, não é que a gente consegue, né? Dar um pouco mais de seriedade aqui para essa internet, mas a internet é várzea, pô. Outra dele, numa conferência afirmou: o matrimônio cristão é um ideal belo, mas quando se fala de gradualidade, se pretende dizer que é preciso levar em consideração a realidade concreta das pessoas, que não podem chegar àquele ideal. Por isso, devemos recordar aquela categoria do bem possível, evocada pelo Papa Francisco no Evangelii Gaudium, que ele também ajudou a escrever. Ele também ajudou a escrever essa patifaria aí do gradualismo. A qual se deve aspirar, inclusive, com risco de nos sujarmos na lama do caminho. Olha aí. Ou seja, matrimônio cristão é um ideal belo, mas como nem todo mundo pode seguir, vamos relaxar a doutrina. Não, a doutrina não, a pastoral. Então, podemos dar comunhão para recasado. Porque o ideal perfeito, como eles estão em segunda união, eles são adúlteros, o ideal cristão eles não vão poder conseguir. Pô, mas vai que pouco a pouco, né, eles vão tomando consciência disso e tal. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas, né, sempre tem esses. Deus dá graça para todos, né? Veja, o próprio Concílio Vaticano II fala, né, que a vocação universal é a santidade. Então, todos nós foram chamados para a santidade. Então, o matrimônio não é um ideal belo. Ele é realizável. Justamente por ser um sacramento. Nosso Senhor elevou o matrimônio a sacramento justamente porque ele está disposto a dar graças especiais para que o marido e a esposa possam cumprir sua missão. Só que qual que é o problema do homem moderno? O problema do homem moderno é que ele vai lá e, tipo, na primeira dificuldade, eles já se divorciam,
porque são tudo bando de... não tem a virtude da fortaleza. Aí o coração vai lá e palpita por outro, e o do cara por outra, daí eles casam, aí os filhos que tiveram desse casamento ficam meio que perdidos, os filhos são os que mais sofrem nesse processo, etc. E aí esses caras, em vez de chegar a reconhecer, tipo, cara, como a minha vida é zoada, né? Não, ele chega e diz o seguinte: igreja, você é zoada. Você tem que se adequar a mim. Entendeu? Assim, é a inversão total, entendeu? É a inversão total do negócio. Se você fez besteira casando, meu amigo, tem a responsabilidade pela besteira que faz. A igreja não tem nada a ver com isso. Agora, você quer continuar em adultério? Porque tem a opção de você viver como irmãos. Isso aí dá. Assim, às vezes, né, numa união de segunda união, né, aí você teve um filho, tal, não é bom que você se separe. Então o que acontece? Você vive como irmão, ou seja, você se abstém de ter relações sexuais com a pessoa com quem você se ajuntou. Né? E aí você pode comungar. Tranquilo! Não, mas eles querem continuar adulterando e querem comungar. Né? Aí não dá. Porque é objetivamente um pecado grave. Você não pode comungar com um pecado grave na consciência, porque isso é sacrilégio. Como diz São Paulo. São Paulo não falou de gradualismo, gradualidade. São Paulo falou o seguinte, né? Ele distinguiu aqueles que condenam, aqueles que comungam a sua salvação e aqueles que comungam a sua condenação. O que ele quis dizer? Quem é que comunga a própria condenação? Os que vão comungar com o pecado grave na consciência, que é o caso dos adúlteros. Mas veja o esforço para eles subverterem a coisa. Para encerrar, né, voltando à carta do Papa Francisco, né, do Monsenhor Tucci. Então, já deu para ter um perfil razoável do Monsenhor Tucci. Vamos voltar para o Papa Francisco. Eu simplesmente vou me limitar a fazer o comentário do Stefano Fontana, na Bússola Cotidiana. Né? Ele escreveu assim, né, ele fez um artigo sobre o caso tal, e escreveu o seguinte no último parágrafo. Independentemente da pessoa nomeada, a carta, né, ou seja, a carta do Papa Francisco, né, ao novo prefeito, é suficiente para causar uma grande preocupação sobre o futuro desse dicastério. Provavelmente será um dicastério para a doutrina da fé com pouco interesse na doutrina, ou até mesmo oposto a ela. Entenderá seu papel como promotor do diálogo teológico, mas sem exercer nenhuma forma de controle e garantia doutrinal. Ou seja, vai ser um dicastério relativista. Conceberá a si mesmo como motor de um processo, e não como dicastério que conduz ao fim do caminho. Que é bem aquela ideia da igreja sinodal, né? O que é a igreja sinodal? Para onde a igreja sinodal está indo? Não sei. É tipo aquela coisa do One Piece, né? O que importa é os amigos que a gente vai fazendo no caminho. Onde a gente vai parar? Não sei. A igreja católica, pelo menos, tem um fim muito bem definido, que é o céu. Né? E usa os meios que o próprio Deus diz que são os adequados para chegar lá. Essa igreja sinodal aí, não. É sempre um processo. A gente tem que fazer a dialética, no sentido hegeliano do termo, a dialética aqui. Então, aquele erro que o dicastério antigo condenou era só um possível erro doutrinal. Não era bem um erro. Vamos fazer uma dialética aqui para ajustar a coisa, porque, né, é só um erro possível. Vai que não é erro. Bom, então, será tudo isso e talvez mais. Aí agora vem a parte muito importante que o Stefano Fontana escreve. Que não se pense, contudo, que não deixará de ser dogmático, ou que não será inflexível. Será sim, mas de um dogmatismo sem verdade e centrado na praxis. Aqueles que não se ajustarem às novas práticas serão condenados e perseguidos. E até mesmo a mera resistência será convertida em uma acusação. Por que eu não posso deixar de ver razão nisso que o Stefano Fontana está prevendo, né? Porque é o paradoxo da tolerância. Quem prega a tolerância absoluta, né, como são os modernistas, a tolerância, chama tolerância, gradualismo,
ruptura criativa, chama do que quiser. Tudo isso está relacionado, todas essas heresias aí se relacionam. Mas o tolerante, ele pode tolerar tudo, menos o quê? Menos a verdade. Por quê? Porque a verdade, por definição, é intolerante. A verdade é intolerante. Então, se você está querendo dizer, não, nós temos que aceitar tudo, mas você chega e diz assim, mas a verdade é essa? Os tolerantes vão ficar bravos contigo. Por quê? Porque se você diz a verdade é essa, ainda que você fale a verdade, o tolerante vai dizer, não, mas você está sendo intolerante. Então... E o discurso também já é pedra cantada, né? Não, são os restauracionistas ideológicos, são os rígidos, são os juízes ressentidos, né? Como diz o Silvio, como tentou se defender ali o Monsenhor Túcio, juízes ressentidos. Não, se você repetir o ensinamento de Jesus, o ensinamento que a igreja ao longo dos séculos, na sua tradição, repetiu, né? Não é ser juiz ressentido, é testemunhar a verdade. Qual que é o problema? O testemunho da verdade, ele é, por definição, intolerante. E como a verdade é a luz que ofusca as trevas e o tolerante, na verdade, quer fazer crescer as trevas sobre a luz, não vai dar certo. Então, vai haver perseguição contra, em nome da flexibilidade, esse dicastério vai perseguir os inflexíveis, sendo inflexível. É a contradição insolúvel. Né? Por quê? Porque Nosso Senhor já falou, você não pode servir a dois senhores. E me parece que o Monsenhor Túcio já tem um senhor a que ele serve. E quem vai servir o outro senhor que se opõe ao demônio, no caso, Nosso Senhor Jesus Cristo, esses vão ser perseguidos. Por quê? Porque Deus, de certo modo, ele é intolerante. Para você ir para o céu, a receita foi dada. Como que eu vou para o céu? Você tem que, no momento da sua morte, você tem que estar livre de pecado mortal na sua consciência, na sua alma. Livre de pecado mortal. É isso. Ah, mas eu tenho só um. Que eu só fiz uma vez. Mas você não se A questão não é quantas vezes você fez. A questão é a vontade. Você fez e não se arrependeu. E morreu em estado de inimizade com Deus. Porque é como se você dissesse o seguinte, Deus está errado. Esse é o problema. Mas os tolerantes vão chegar e dizer, não, é só um pecadozinho. Veja aí, tem que ver a gradualidade, né? Como o ideal cristão é muito bonito, mas ele é muito difícil de ser alcançado. Então vamos pegar leve. Enquanto o Nosso Senhor pediu para que a gente busque ser perfeito como o Pai é perfeito. De um lado a gente tem uma conversa mole, e do outro a gente tem a rigidez, a santa rigidez de Cristo. Por isso que a porta é estreita. Eles querem alargar a porta, mas a porta vai continuar sendo estreita. Por mais intolerante que isso possa soar. Mas aí reclama com Deus, né? Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!